Nós então a todos, graça e paz. E há outra coisa que eu vos peço, é paciência. Porque não sei se consigo comunicar aquilo tudo que tem que ser comunicado e, como eu digo, 20 minutos será o tempo ideal para uma mensagem. 30 minutos reforça. Eu não sei se os 60 minutos vão chegar. Para que eu oro para vocês, para que tenham paciência. E por isso mesmo não vamos com mais delongas e vamos diretamente ao assunto aqui que nos traz, que é continuarmos naquela viagem e vamos imaginar-nos que estamos também na caravana. Todos nós sabemos do que é que estamos a falar, não é? Eu, para tentar não me perder com portas travessas, tudo aquilo que eu vou falar, escrevi quase tudo, para tentar não me desviar. É melhor continuarmos. Mas então, o texto que nós temos para hoje é um texto longo, é um texto que é mais longo do que aquilo que está escrito, porque tem muitas verdades, tem muito ensino, inclusivamente doutrina para nós hoje. Considerando nós que todo aquele percurso que foi feito serve também para nós como uma alegoria para o nosso tempo. Então é assim, a primeira pergunta que eu iria fazer é o seguinte: onde é que nós estamos? Não é aqui, nós estamos na caravana, aquela caravana que saiu do lado do Egito. Onde é que estamos a chegar agora? No Sinai, no deserto de Sinai. Aliás, acabámos de chegar ao Monte Sinai. Foi onde nós acabámos de chegar. Passámos parte do deserto e chegámos a este Monte Sinai. Em quilómetros, engraçado que havia muita coisa, mas em quilómetros, não sei quantos quilómetros serão. Mas em tempo, nós sabemos quanto tempo decorreu. Vamos ver Êxodo, vamos agora fazer um pequeno resumo. Êxodo, capítulo 19, versículos 1 e 2. Êxodo, capítulo 19, versículos 1 e 2. A partir do momento em que o povo saiu do Egito, atravessou o mar, até ao momento onde estamos, vamos ver quanto tempo é que passou. Para nós termos também a noção de todo este caminho, quanto tempo levou até aqui, depois ainda irá continuar, mas não vamos anteciparmos a história, e vamos ver quanto tempo é que levou desde que passaram o mar até aqui. E diz assim, Êxodo, capítulo 19, versículos 1 e 2. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou frente ao monte. Portanto, passaram o mar, acamparam, tiveram uma batalha ali, em Refidim, e saíram daí e estamos agora no sopé do monte. E quanto tempo foi? 3 meses. Não sei, em quilómetros, não sei. Podia ter visto, era fácil ver, era só ir ao Google Maps e víamos logo. Agora é fácil ver essas coisas. Mas em tempo foram 3 meses. Irmãos, e em 3 meses aconteceu muita coisa. Muita coisa que é ensino. Foi ensino prático, vivido pelos israelitas que estavam na caravana, e tem ensino para nós hoje. Muito rapidamente. Portanto, para chegarem ao sopé do Monte Sinai, eles passaram por muitas provas. Só para lembrar, primeiro, um homem foi treinado para uma tarefa. Bom, espero que todos saibamos o nome deste homem. Eu queria que fosse aí nisso, não é? Moisés. Foi só ouvi duas, uma dali e uma dali, e outra lá atrás. Portanto, Deus preparou um homem, Deus, vamos dizer assim, elegeu um homem para uma tarefa e uma tarefa especial. Também aqui abri ensino, mas já falámos muito acerca disso. Portanto, este homem foi treinado para esta tarefa. Este povo, aliás, já era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, ele foi liberto da escravidão que estava no Egito, mas
durante todo este percurso, até ao sopé do monte, ele foi liberto não só da escravidão, ele foi sendo liberto de muitas situações, foi sendo liberto de muitos acontecimentos e de muitos perigos. Portanto, podemos dizer que o povo foi liberto da escravidão e não só. Ele foi liberto da escravidão no Egito e podemos mesmo dizer assim, e isto aqui é para nós, ele foi liberto da sua própria escravidão. É que, não sei se sabe, muitas vezes nós somos escravos de nós próprios, da nossa vontade. Não sei se já pensaram nisso. E o povo, nós vamos nos lembrar agora muito rapidamente, como é que a sua própria vontade muitas vezes estava longe da vontade de Deus. Sabendo eles como nós fomos libertos, mas muitas vezes não nos conseguimos libertar da nossa própria vontade. E quando nós não nos libertamos da nossa própria vontade, é a carne que luta contra o espírito e sabe o que é que sai? Desculpe a expressão, asneira. Quando nós não nos conseguimos libertar, e este aqui não é nós libertarmos-nos, mas é Cristo libertar-nos, mudar a nossa mente, então aí sim nós conseguimos passar por todo este deserto, ou pelo deserto desta vida, mas sempre apegados à rocha. E por falar em rocha, então vamos ver. Durante todo este percurso, o que é que aconteceu? Coisas que aconteceram. Primeiro, a Páscoa, a libertação, a passagem. Eles passaram da escravidão para a liberdade. E muitas vezes a liberdade é muito mal usada, mesmo por nós. Nós somos livres e se estamos em Cristo, verdadeiramente somos livres, mas muitas vezes esta liberdade é muito mal usada. Também eles foram libertos da escravidão, ou foram libertados da escravidão, e eles muitas vezes não souberam usar muito bem esta liberdade. Então, algumas experiências porque eles passaram. Lembram-se daquele sítio onde eles sentiram sede e não podiam beber água? E a água amarga foi transformada em água doce. Lembram-se quando eles sentiram fome e lembraram-se, lá quando éramos escravos é que éramos bons, é que era bom. Lá havia panelas de carne fartas, panelas. E Deus solucionou o problema. O que é que Ele mandou? Eu queria uníssono. Maná do céu, pão do céu. E, de facto, Cristo, Ele é o nosso pão do céu. Quando eles sentiram sede também numa outra situação, em que Moisés, ele sentiu-se como que obrigado a ferir a rocha, e de lá fluíram águas. E eles mais ou menos foram saciados. E de facto, Cristo, Ele é a nossa rocha, de onde brota água viva e que nos pode fazer saltar para a vida eterna. Também uma batalha muito importante. Este tempo dos 3 meses é a partir daqui que conta. Uma certa terra, um certo local chamado Refidim. É mais fácil dizer Redifim, mas não é Refidim. Aqui aconteceu uma coisa importante. Quem se lembra? Naquela terra morava um povo chamado Amalequitas, que devia ser a terra de Amaleque, devia ser assim chamado. O que é que aconteceu aqui? Foi a primeira batalha quando o povo saiu do Egito, entrou nesta terra e logo houve aqui uma batalha. E Deus libertou-os. E libertou-os de uma forma, digamos que, vamos dizer assim, para entendermos na nossa linguagem comum. De uma forma interessante. Nesta batalha, o que é que ficou notório? Quem se lembra? Moisés com o bordão a interceder pelo povo que estava na batalha, não é? Josué tomou a dianteira da batalha. Mas há uma característica interessante nesta batalha. Moisés, o bordão e Quando Moisés levava os braços, o povo prevalecia. Porém, quando ele, pelo cansaço, os braços caíam, os amalequitas prevaleciam. Então, 2 homens levantaram-lhe os braços e, finalmente, para que, de facto, a oração, a intercessão, há ensino para nós, a oração. Muitas vezes nós estamos a perder a batalha, mas pela oração, pela intercessão uns pelos outros e pela nossa própria oração por nós próprios, para que, de facto, Deus nos liberte de alguma situação. Portanto, a oração é uma coisa muito importante. Às páginas tantas, era muita gente, a caravana era muita gente. Eu não imagino o comprimento a fila que era, não imagino. Mas era muita gente. E a desordem, quando há muita gente, era complicada. Outra coisa interessante que aconteceu. O próprio sogro de Moisés, quem se lembra o nome dele já agora, são nomes curiosos, Jetro.
Ele falou com Moisés, oh Moisés, tu desculpa lá, mas assim não vais a lado nenhum. É melhor que organizes o povo. Portanto, também aqui Deus libertou, neste caso Moisés, dele dar a volta à cabeça e para que, de facto, ele pusesse uma organização para que o povo pudesse caminhar, porque o povo não sabia, mas ia ter um longo caminho de muitos anos pela frente. Portanto, o povo foi liberto dos opressores, até que chegaram ao Sinai. Portanto, o povo foi sendo liberto dos opressores, da escravidão, foi sendo liberto de muitas situações e foi sendo liberto, como ele disse, dele próprio. Nós muitas vezes não nos conseguimos liberar de nós próprios. Neste período de 3 meses aconteceu uma coisa muito, muito má e que infelizmente às vezes acontece, poderá acontecer, eu queria que não acontecesse, queria que fosse mentira, mas poderá acontecer no nosso meio. O que é que o povo sempre fez? Murmurou. Naquele tempo é que era bom. Agora estamos aqui, vamos morrer todos aqui, sem água, como é que vai acontecer? E murmuravam contra Moisés, e murmuravam contra Arão, e murmuravam, e passavam, e até murmuravam contra Deus. Mas isto, o que está escrito, para o nosso ensino, está escrito. Para que não nos aconteça a nós o que aconteceu a eles. Portanto, Deus, o povo, chega ao Sinai. Chega a este monte. Chega a este local. E Deus aqui reafirma uma coisa que já tinha falado e prometido a alguém muitos anos antes. Conta redondas, vamos imaginar 500 anos. Não, 400 e muitos anos. Estamos a falar de quem já agora? Gênesis, capítulo 12. Abraão. Lembram-se? O que é que Deus tinha dito a Abraão? Muito rapidamente. Farei de ti uma grande nação. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que estiverem contigo serão abençoados. Portanto, e farei de ti esta grande nação. E tinha dito muitas outras coisas. Portanto, mas então aqui no sopé, ou seja, no Monte Sinai, no sopé estava o povo, mas neste Monte Sinai, portanto, Deus reafirma a aliança, ou renova a aliança que tinha feito há muitos anos atrás, neste caso com Abraão. Êxodo, ainda no capítulo 19 e versículo 5. Eu vou ler, podem só tomar atenção, aquilo que eu vou ler durante o que está escrito. E diz assim: agora, pois, Deus estava, portanto, a fazer a renovar a promessa, a renovar a aliança agora com Moisés. E diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, diligentemente, esta palavra é muito importante, ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Atenção, não era só o povo de Israel que era do Senhor. Toda a terra é minha. Porém, vós sois minha propriedade peculiar, minha propriedade especial. E para vocês há uma missão. Porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás. Portanto, Moisés falará estas palavras aos filhos de Israel. Agora, só uma lembrança para nós entendermos que isto que foi dito aos israelitas é válido para nós hoje. Quem é que, pergunto eu, quem é que no Novo Testamento repetiu estas palavras? E referindo-se não a Israel, mas a nós, igreja. Pedro, apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O que é que ele diz? Mas vós sois geração eleita. E ele agora referia-se a quem? Aos judeus? Aos israelitas? Não. Referia-se a nós. Bom, igreja, no sentido geral. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos então a ver o paralelo
do percurso, vamos dizer assim, em que a Igreja ainda está a traçar e o paralelo com aquilo que o povo passou desde a libertação até haveria chegar ainda à Terra Prometida. Mas, de facto, então, as coisas que aconteceram no passado e que foram escritas no passado servem de alegoria para nós hoje. Portanto, e de facto, então, podemos dizer que aquilo que foi escrito para eles, com propriedade, podemos dizer, se aplicará também de alguma forma a nós. Então, chegamos agora ao nosso texto. 23, a partir do versículo 20 até ao 33, e depois 24 até ao versículo 18. E esta passagem que vamos ler e passar algum tempo a meditar, de facto, não é uma passagem isolada. Nós aliás, temos lido, cada um tem feito o estudo devidamente e acho interessante e muito bem, mas esta passagem não é uma passagem isolada. Aliás, eu penso que nós lemos entre o versículo 20, talvez 19, até ao 24, isto é um pensamento meu. Eu acho que foi o primeiro livro escrito para o povo de Israel. Este é um fascículo. Temos o Pentateuco, não é? Os 5 livros, e depois temos então livro a livro, mas este livro concreto é um fascículo que foi colocado aqui dentro. Vamos ver. Portanto, estes capítulos, entre o 21 e 24, na verdade, eles são uma unidade, são uma espécie de um fascículo, que depois dos 10 mandamentos que foi dado ao princípio, digamos que os 10 mandamentos serão as alíneas principais, e depois então temos, vamos dizer, as alíneas, são os títulos principais, e depois temos as alíneas. Este aqui é o desenvolvimento das leis, é o que nós lemos. E estas leis, este versículo que contém estas leis, e estas leis deveriam reger a nação de Israel, não só neste período, mas para sempre. Nós podemos continuar a ouvir. Sempre é uma voz mais agradável do que a minha. O brasileiro, não é? É um português como açúcar, quando é bem falado, mas, portanto... e diz assim, portanto, digo eu, este eventualmente terá sido o primeiro livro escrito para Israel. Notar, portanto, que Deus... É uma coisa interessante, isto, não sei se alguém pensou nisto, mas eu já penso nisto já foi há algum tempo. Deus deu leis, e estas leis têm a ver com posse de terra, notem bem isto, tem a ver com posse de terra, tem a ver com o uso da terra, tem a ver com posse de animais, com o uso de animais não só transporte, mas animais de trabalho na terra, tem a ver com leis, vamos dizer assim, de boa vizinhança, leis de colaboração uns com os outros, mas o povo era um povo nómada. Todos aqueles que viam os israelitas passar diziam, olha, vai aqui mais uns nómadas. No entanto, as leis que Deus lhes deu tinham a ver com posse de terra. E nómadas não têm posse de terra. Mas, de facto, eles caminhavam pelo deserto, mas tinham uma visão mais à frente. E a visão qual é que era? O que Deus lhe tinha prometido muitos anos antes. Dar-te-ei esta terra. Toda a terra que pisares será tua, referindo-se a um espaço muito, muito, muito particular. Mas também nós caminhamos por vamos dizer, por este deserto, mas vemos muito mais além, porque aguardamos, objetivamos um alvo muito mais à frente. E por este caminho, então, nós certamente teremos alguns percalços. Irmãos, aqui também começa, vamos dizer, um novo período na história da humanidade. Para uns, aqui começa um período chamado de a lei mosaica, o período da lei. Tivemos alguns períodos na história, lá no Éden, depois aquele período até Noé, depois até Abraão, e agora aqui, a partir de Moisés,
Portanto, começa um novo período na história. É o período da lei, é o tempo da lei, vamos assim resumir. E também este período teve um fim. E quando é que este período acabou? Todos nós sabemos. Lucas, podem só ouvir para ser mais rápido. Lucas capítulo 16 e versículo 16. A lei e os profetas, a lei foi aquilo, vamos dizer assim, que Deus deu a Moisés para que Moisés ensinasse o povo, para o povo andar conforme aquela lei, conforme aqueles princípios, que é a lei de Deus, que é boa. Mas isto também teve um fim. E diz assim, Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João, o Batista. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o quê? O reino de Deus. Este período que nós começamos agora a falar, ele irá ter um fim. Já teve. Mas agora, como nós estamos naquele tempo, vamos dizer assim, irá ter um fim. Portanto, depois das leis que orientariam, depois das leis que os orientariam, Deus fala agora, vamos dizer assim, ao seu Espírito. E começa desta forma. Vamos ver então, capítulo 23 e versículo 20. A ler. Eu envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que eu te prepararei. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdurará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Se, porém, diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu vos disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, não os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades. E na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror à tua frente, pondo em confusão todo o povo, em cujas as terras entrardes. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas e fujam. Enviarei vespas à tua frente, te lançarei, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se transforme em deserto e as feras do campo não se multipliquem e te ameacem. Pouco a pouco os expulsarei, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus termos desde o Mar Vermelho até ao Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os expulses. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, na tua terra não habitarão, para que te não façam pecar contra mim. Porque se servires aos seus deuses, isso te será uma armadilha. Mas para já, só até aqui o texto, e depois vamos então ver o resto. E já não nos resta assim muito tempo. Eis que eu envio diante de ti, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Antes de avançar no texto, há aqui uma palavra que há pouquinho eu chamei a atenção para ela. Mas se diligentemente ouvires a sua voz. Mas isto é um conselho para nós, não é só para eles.
é se diligentemente ouvirmos a voz de Deus. Deus já tinha falado com Moisés e tinha usado esta palavra, num texto que nós já lemos, no capítulo 19, versículo 5, onde ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz. Mas, de facto, é importante. Não era importante que o povo ouvisse. Sim, era importante que o povo ouvisse. Mas é importante, de facto, que nós possamos ouvir a voz de forma diligente. E como achei esta palavra importante, e para que não haja dúvidas, eu quis saber o que é que quer dizer a palavra diligente. Um diligente é uma pessoa cuidadosa, que ouve com muito cuidado. É uma pessoa aplicada. Aplica-se naquele assunto e torna-se fácil para ele depois executar a devida tarefa. É uma pessoa dedicada, uma pessoa zelosa. É uma pessoa expedita. Muitos significados da palavra diligente. Uma pessoa que está pronta. Se ou de forma prontamente ouvires a minha palavra e ouvires a sua voz, ou seguires, neste caso, o anjo, ouvires a voz deste anjo, se diligentemente, mas isto aqui de facto é importante para nós, ouvir e estar de forma pronta, de forma prestável, cuidadosamente, vigilante, é o que quer dizer de facto a palavra diligente. Ouvires a sua voz, ou ouvirdes a minha voz. Portanto, de facto, é importante nós sermos diligentes. O texto diz: eis, eu envio um anjo diante de ti. Mas esta é uma passagem que muitas pessoas gostam de ver. Há muitas pessoas que gostam, desde que meta anjos e seres celestiais, está tudo bem. As pessoas gostam disto. Nós podemos perguntar: que anjo é este? Ele diz: envio um anjo diante de ti. Que anjo é este? Era mesmo um anjo com asas que ia à frente da caravana? Bom, se era, ninguém o viu. Eu penso que não seria. Por vezes a palavra anjo é aplicada a pessoas. Temos casos na Bíblia em que a palavra anjo se refere a uma pessoa concreta, sendo que ela não é um anjo, mas guia. Um anjo, desta forma, também podemos dizer que de alguma forma ele guia, ele leva a mensagem. Seria Moisés este anjo? Quem sabe? Seria Josué este anjo? Quem sabe? Como já disse muitas vezes, a palavra anjo se refere a pessoas. E quem é que se lembra rapidamente de um anjo como sendo uma pessoa e que é referenciada na Bíblia? 7 cartas que foram escritas a quem? Ao anjo da igreja que estava em... Lembram-se das cartas do Apocalipse? As cartas foram escritas a um anjo, era um anjo que lá estava com asas, não, era uma pessoa responsável por guiar aquela igreja. Seria o caso aqui? Eu penso que não. Portanto, Deus prometeu de facto que um anjo iria diante deles, que preparando o seu caminho. Eu creio que este anjo não seria nenhum homem, nem Moisés, nem Josué, nem Araão, nem qualquer outro homem. Penso que não seria sequer uma teofania, quer dizer, lembra-se, nós já falámos muitas vezes aqui em teofanias, como é que é de explicar? Surgimentos do ente divino, do próprio Deus, em forma de homem. Jacó lutou com um homem, que nós viemos pela oitava saber que de facto era Deus, era uma teofania. Há aparições, especialmente no Velho Testamento, em que de facto Deus se revela de alguma forma corpórea a algum homem. Aqui, neste caso, penso que também não seria um ente físico que seria este anjo. Eu creio que não seria. Mas, de facto, Deus prometeu que um anjo iria diante deles. Há aqui uma referência importante para nós, de facto, vermos quem seria este anjo.
Vemos que, de facto, não seria um homem, não seria esta teofania, porque, temos a notar aqui, porque o quê? O meu nome está nele. O meu nome é inerente a ele. Bom, provavelmente, podemos dizer, o Filho de Deus. Nós agora entendemos como sendo a pessoa do Senhor Jesus, mas naquele tempo temos que entender só como sendo o Filho de Deus, parte da Trindade. Bom, não sei explicar muito bem. Bom, quem sabe, provavelmente. Indica-nos, pois, que o próprio Deus estava intrínseco nesse nome. Eis que o meu nome está nele, está dentro dele, está dentro deste anjo. E aqui, anjo, digo eu, foi uma forma de expressão, é uma forma para que, de facto, eles pudessem entender que havia ali algo muito além deles. Mas eu acho que aqui é uma referência ao próprio Deus. Vamos dizer assim, a palavra já eles tinham. Deus tinha-lhes dado a palavra. Aquela também era a palavra de Deus. As leis que eles deram, aquela era a palavra de Deus que eles tinham naquela hora, naquele tempo. E Deus, o próprio Deus, Ele ia à frente deles. Portanto, indica-nos que o próprio Deus estava intrínseco neste anjo, o seu nome. Portanto, para mim, de facto, era uma referência ao próprio Deus, talvez ao Filho de Deus, que sabemos que também Ele hoje vai à nossa frente. Ele já foi à nossa frente, até diz que foi-nos preparar lugar. E é Ele, de facto, que neste mundo hoje Ele nos guia. Não há nenhum anjo, nenhum ser celestial, não. É o próprio Senhor, Ele que nos guia. Ele que nos liberta, que nos libertou, e Ele, de facto, que vai à nossa frente, como que abrindo o caminho. Portanto, a palavra em parte sim, já eles tinham, mas para além disso, eles poderiam contar com a presença do próprio Deus no meio dele. Mas este anjo, digo eu, seria uma referência ao próprio Deus que estaria sempre com eles. Mas mais do que livrar em vários combates de vários inimigos, Deus teria de trabalhar nos seus corações. Mais que Deus nos livrar a nós dos nossos inimigos, vamos dizer assim, das nossas tarefas, Deus tem que trabalhar nos nossos corações. E tem muitas vezes que amolecer os nossos corações. E muitas vezes os nossos corações são duros como a pedra. E não é uma pedra qualquer, tem que é mesmo aquele granito, mesmo duro. E, de facto, Deus tinha que trabalhar nos corações deles, assim exatamente como tem que trabalhar no nosso coração. Todas estas leis serviam para os ensinar a viver como nação. Também a lei que nos foi dada a nós, a palavra que nos foi dada a nós, também é para nos ensinar a viver a nós como nação, porque a Igreja, de facto, é uma nação, é o povo escolhido de Deus, somos um povo. Irmãos, e os nossos corações, também eles têm que ser muitas vezes amolecidos. Uma coisa nós sabemos, é que o Senhor ia à frente deles, exatamente como Ele vai à nossa frente. Para nós sabermos, de facto, quem era este anjo, vamos ler, muito rapidamente, eu leio. Podem apontar, que eu garanto que o que eu vou ler é o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles, e estes alguns deles eram o povo que estava lá no deserto, que estava naquela caravana para a terra prometida, diz, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Portanto, eles puseram o Senhor à prova, em muitas situações, em muitos casos, e Deus atuou, e muitas vezes atuou com mão forte. Portanto, aquele anjo, de facto, nós, por esta palavra de Paulo, nós podemos, de facto, era o próprio Senhor que estava à frente deles. Era o próprio Senhor, de facto, que ia a liderar a caravana. Ele é que era o anjo. Portanto, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Lembram-se também deste episódio? Iam na caravana, puseram o Senhor à prova. Não foi um anjo qualquer, não foi um anjo. Era o próprio Senhor que de facto estava à frente deles. E eles puseram o Senhor à prova. E muitos deles foram mortos por serpentes.
Mas, de facto, aqui as palavras de Paulo nos mostram que quem ia à frente era o próprio Senhor. E depois continua no versículo, então, no versículo agora 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses. Mas, e o povo, não só o povo daquele tempo, mas o povo dos nossos dias, é muito propenso a curvar-se diante de muitos deuses. Seja deuses estátua, seja deuses espirituais, que também os há, seja Deus, aquelas coisas que só nós é que sabemos. Nós somos muito propensos a curvarmos a muitas coisas. Certamente, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Mas, de facto, é importante que o povo fizesse isto. Era importante que o povo não pusesse à prova, nem tentasse a Deus. Que muitas vezes é o que acontece connosco. Quem é que nós nunca teve, vamos dizer assim, uma recaída espiritual? E às vezes, sabem o que é que são? Eu ia contar uma história, mas a minha mulher foi vítima de um mau passo meu. Não esteja a imaginar coisas erradas. Eu contava a história, mas já contei alguns, não vou voltar a contá-la. Uma vez levei a umas massagens que me ofereceram um voucher e quando lá chegámos, sabe o que é que estava lá? Umas velinhas e um Buda. Eu disse, mas onde é que eu vim parar? Estás a lembrar disso? Mas onde é que eu vim parar? Não era nada que eu imaginar. Mas às vezes há coisinhas que parecem que não é nada, mas é nós curvarmos-nos perante estas situações. Nós estamos a falar daquelas velinhas para afastar as moscas. Não. Sabem, mas são aquelas coisinhas. E muitas vezes não se vê, mas estão às vezes dentro do nosso coração, estão às vezes dentro da nossa mente. Cuidado, porque isto, o povo alertou, o Deus alertou o povo. E não é que eles caíram nestas situações. Mas muitos de nós, quem sabe, estamos sujeitos também a cair na mesma coisa. E aqui, certamente, Deus nos remete para quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Remete-nos para o primeiro mandamento. Ele deu primeiro os títulos, os 10 mandamentos, e depois, nas leis, neste tal fascículo, ele foi desenvolvendo essas leis. Portanto, não te inclinarás diante dos seus deuses. Ele remete-nos para o primeiro mandamento. Êxodo, capítulo 20 e versículo 4. Podem confirmar. Irmãos, o ídolo nos nossos dias vai muito além das imagens. As imagens são ídolos, nós todos já sabemos isso. Não estamos a falar em peças artísticas, em peças de artes, não é isso. São aqueles elementos que as pessoas têm e vão lá e põem velinhas e fazem as suas rezas e ajoelham-se e por aí adiante. E às vezes há mesmo como até só um bibelô, um efeito, mas atenção, não é uma obra de arte. Aquilo tem uma representação. Por trás daquilo há algo que Deus não gosta. Portanto, o ídolo nos nossos dias vai muito além das imagens. Tudo o que se intromete entre nós e Deus é ídolo. O que se intromete entre nós e Deus é ídolo. E é, portanto, fácil nós despedaçarmos isso. Mesmo aquilo, foi a minha situação que se passou entre mim e a minha mulher. Não, eu quis oferecer uma coisa boa e afinal aquilo era a massagem ela disse que era boa, mas portanto o resto de facto não foi. Mas depois eu fiquei lá a ver, não fosse aquilo ser alguma coisa mais séria, não, eu fico aqui à cautela a ver o que é que vai acontecer. Portanto, tudo o que se intermete entre nós e Deus, isso é ídolo. Mesmo até aquilo que parece inofensivo, que parece nada, isso Deus não se agrada. Muitas vezes aquilo que parece nada, isso é satânico. Parece nada. É um bibelôzinho ali, um budazinho ali, um Pai Natal ali. É para se destruir. Mas é certo que nos dias de hoje é diferente como era no passado. Aqui há uns tempos passou umas imagens na televisão lá de um certo grupo, uma certa igreja, que foi lá não sei onde e partiu lá os ídolos. A ideia é boa, mas o princípio de facto hoje não é assim que funciona. É bom que sejam partidos no nosso coração e na nossa prática. Os outros têm que ser convertidos e eles próprios tomarão conta do assunto. Mas, de facto, o que o Senhor pede é que nos desfaçamos dos ídolos nas nossas casas, não só nas nossas casas físicas, mas no tabernáculo que nós somos.
Nós somos, de facto, o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ora, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, o resto deve ser lixo. Versículos 25 e 26 diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril, na tua terra. E o número dos teus dias cumprirei. Mas, em sequência ou em consequência da obediência às leis, ou da obediência ao Senhor, Deus promete prosperidade à nação. Deus deu leis, muitas destas leis ainda hoje estão em vigor, não sei se já pensaram nisso. Se nós formos a ler com atenção, muitas destas leis hoje são exatamente iguais, com pequenas nuances, mas basicamente são iguais. Portanto, e Deus promete prosperidade à nação. Ainda hoje é assim, se as nações cumprirem as leis, a nação prospera. E as doenças acabam. Muitas das doenças são por consequência de desobediência às leis. E as leis, quando são feitas, são para ser boas. Estamos a falar de uma forma genérica, nos países normais. E assim também era para com o povo, Deus para com o povo que Ele tinha escolhido para si próprio. Portanto, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Não devemos ter em noção onde é que estamos. Estamos onde? No deserto. Pão e água no deserto são coisas indispensáveis. E para a terra onde eles iriam habitar, que era uma terra que estava um pouquinho ainda desolada, pão e água. Ora, água no deserto é o que se quer. E aqui, pão e água é símbolo de abundância. Certamente, quando há esta abundância, quando as coisas prosperam, muitas das doenças desaparecem. Neste caso, quando diz, e lembremos-nos da promessa que Deus havia feito a Abraão, que seria uma grande nação, que eles iriam prosperar, que seria muita gente. Não haverá entre ti estéril nem mulher que aborte. As mulheres eram protegidas. A lei protegia as mulheres. Às vezes fala-se, as leis, as mulheres... Não, mas a lei aqui protegia as mulheres. E as mulheres, as mulheres grávidas, quando são expostas a certos trabalhos, facilmente irão abortar. E as mulheres, quando são expostas a certos trabalhos, facilmente apanham alguma doença com que fiquem estéreis. Mas aqui, de facto, Deus cria leis também que protegem as mulheres. Coisa nunca vista naqueles tempos em que, de facto, isso não acontecia. As mulheres, inclusive, eram muitas situações, em muitas culturas, eram postas. Ainda hoje, lá por aqueles lados, em muitas culturas, a mulher é posta. Aliás, a alma da mulher vale menos do que um cão. É o que muitos dizem, embora queiram negar isso, mas muitos, ainda, lá por aqueles lados, ainda ensinam isso. Portanto, abençoará o vosso pão e a vossa água, estando nós certos, portanto, que o pão e a água são sinónimo de abundância. Certamente, quando há abundância, as doenças, muitas doenças delas desaparecem. Inclusive, a longevidade das pessoas, ela é muito maior, porque quando há abundância, há fome, as pessoas morrem. Se não é por uma situação, é por outra. Portanto, e Deus havia feito já uma promessa a Abraão, que ela estava em fase de cumprimento. Farei de ti uma grande nação. Deus havia falado isto a Abraão, lá no livro de Gênesis, e para os capítulos entre o 12 até o 15, fala acerca disto. Uma coisa interessante, é curioso. Num só ano, o povo estava no deserto, mas Deus já falava com eles como que se eles já fossem possuir aquela terra que lhes havia prometido. E diz: num só ano não lançarei fora de ti os teus inimigos, para que a terra não fique sem ninguém e depois as feras venham contra vocês. Não, diz: durante algum tempo vocês entrarão e o povo que lá está vai sendo expulso em batalhas sucessivas e eu próprio os expulsarei. Deus, podemos dizer aqui, Ele também é um estratega. É um estratega, de facto, na guerra. E também é um estratega, vamos dizer assim, na economia. Na economia, neste caso, da nação.
não fosse os outros saírem todos, depois os animais selvagens ficavam ali e os próprios animais selvagens iriam combater o povo. Não. Deus também, podemos dizer que ele, no versículo 29, ele é um estratega da guerra e um estratega no que respeita à economia, que era o que fazia falta hoje em dia aqui no nosso país, não é? Alguém com estratagemas económicos para que, de facto, o país pudesse prosperar. Uma coisa interessante, versículo 31, é mais que uma curiosidade. Versículo 31. E porei os teus termos desde o Mar Vermelho. Já agora, Filipe, há pouquinho esqueci-me que era para apresentares aquele slide. Vamos só na página 2, são 4 páginas. Aquele slide. Alguém consegue reconhecer este slide? Dali fica o Egito. Ali aquele onde está Gósen. Gósen foi de onde saiu o povo, mais ou menos daquela. A mim, como diziam, onde é que fica Portugal? E eu dizia assim, fica ali, nunca errava. Aqui é a mesma coisa. Ali fica o Egito. Gósen, lá para cima. Não, para cima, para a esquerda. Gósen. A terra de Gósen, onde os israelitas estavam no Egito. Em cima. A Gósen, pronto. Eles estavam ali. Depois, pronto, estas são rotas prováveis que eles tomaram. Eles vieram cá para baixo. Agora, nós estamos ali. Para aí. Nós estamos ali embaixo, aqui. O que está a acontecer, aconteceu aqui. Levaram 3 meses a chegar do Egito até ali. O que está a acontecer, portanto, Deus, quando deu as leis, provavelmente foi aqui. Há outras hipóteses, mas esta é a mais consensual. Monte Sinai. Há quem diga que foi deste lado, mas o mais provável terá sido ali. Portanto, Deus, de facto, ali deu as leis, deu a lei e deu todas as leis para que, de facto, o povo pudesse depois ir, e andou por aí aqueles anos todos, até entrar. Ele entrou, quando entrou na Terra Prometida, não entrou assim, mas entrou no que hoje é Jordânia, e passou o rio e tomou Canaã. Vê lá Canaã, aquilo de facto é a terra de Israel. Agora aqui o curioso, nós quando olhamos para o mapa de Israel, ainda hoje, nós temos aquela noção, aquela faixazinha ali, terreno. Mas o Israel da promessa não é esse. Eu tenho uma ideia que é minha. Porém os teus termos, podes lá pôr o mapa outra vez. Porém os teus termos, desde o Mar Vermelho, o Golfo de Suez, portanto o Mar Vermelho é aquele ali, desde aí até lá acima ao Mar Grande, que é o Mediterrâneo, e até não se vê para aqui, o rio Eufrates, que fica atualmente hoje no Iraque. Na antiga Babilónia, hoje é o no Iraque. Porém os teus termos, versículo 31, porém os teus termos, desde o Mar Vermelho até ao Mar dos Filisteus. O Mar dos Filisteus é lá em cima, que é o Mar Grande ao Mar Mediterrâneo. Desde o deserto até ao rio Eufrates. O rio Eufrates, não está no mapa, é mais para cá, nota. Tudo isto é o Israel da promessa. Tudo isto, inclusive o Sinai. E vem até aqui o que hoje é parte da Pérsia, parte das Arábias. Para que os lances fora de diante de ti. Estes limites estão muito além daquilo que nós conhecemos como a terra de Israel. Esta terra nunca foi ocupada, aquilo que nós conhecemos que é a terra ocupada, que é a terra de Israel, a terra da promessa nunca foi ocupada por Israel. Há um período na história, quem estudou história saberá disto. Mas se nós lembrarmos do rei Salomão, ele nunca ocupou toda esta zona. Fisicamente, nunca lá teve militar, mas economicamente ele ocupou parte desta zona toda, de toda esta zona. Ele tinha o poder, o poder de influência. Sim, ele ocupou parte desta terra, mas fisicamente ele nunca ocupou isto. Irmãos, eu espero não dizer agora, porque é um pensamento meu. A minha convicção é que Israel é o relógio de Deus. Esta é uma convicção minha, não faço disto ensino, mas de qualquer maneira posso falar disto. Israel é o relógio de Deus. E muitas das coisas que acontecem no mundo
está de acordo com as profecias de Deus para com Israel. Digo eu, Israel já voltou à sua terra, mas está longe de ocupar a terra da promessa. Bom, quando eles algum dia chegarem a ocupar a terra da promessa, então eu digo eu, mas isto é uma convicção minha, não faço o ensino. Aí sim, penso que estaremos muito próximo do fim. É um pensamento meu. Do fim, para alguns. Para nós, não. Nós ansiamos a uma terra muito melhor, em que o próprio Senhor diz que foi e foi-nos preparar lugar. Essa é a terra prometida. Para o povo era aquela, mas para nós, de facto, a terra está muito além disso. Portanto, e para mim, de facto, Israel funciona como o relógio de Deus. E este relógio, irmãos, eu posso dizer que não entendo e não compreendo. Estou apenas na expectativa de saber o que é que vai acontecer. Versículos 32 e 33. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Nós, de facto, hoje vivemos numa terra diferente. Nós estamos, vamos dizer assim, no tempo do deserto. No tempo da graça é certo, mas caminhamos neste mundo que não é a nossa terra. E cuidado com os acordos ou com os acordos que nós fazemos com aqueles que, de facto, não são de Deus, que não reconhecem a Deus. Muito cuidado. Certamente aqui é um alerta para nós, para vermos com quem andamos e com quem acompanhamos. Mas agora no capítulo 24, eu sei que já passou o tempo, mas o versículo 1 até 18, muito rapidamente. Eu pedi-vos paciência e que ia orar por vocês, filo em casa, para que vocês me pudessem aturar. A passagem é longa e já estou a resumir mais do que pensava que iria resumir. Capítulo 24, versículo 1 a 18. Convém lermos, embora seja longo. Diz assim: Depois disse a Moisés: Subi ao monte, tu, Araão, Nabade e Abiú. Estes nomes são interessantes se nós também termos uma noção de quem é esta gente. Estes nomes são nomes bons para nós decorarmos. Às vezes não nos lembramos dos nomes, mas sabemos quem são as pessoas. Depois disse a Moisés: Subi ao monte, tu, Araão era irmão de Moisés, Nabade e Abiú. Este Nabade e Abiú são dois nomes interessantes para quem quiser ter filhos rapazes. Eram filhos de Arão, eram sobrinhos de Moisés. E diz: E 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão e o povo não subirá com ele. Vamos imaginar então lá no Monte Sinai, o Senhor falou a Moisés e disse: Olha, sobe tu, Arão, o Nabade e o Abiú. Sobe, e eles adoram de longe, o povo fica lá no pé do monte. Mas só Moisés se chegará ao Senhor. Parece que Moisés foi um pouquinho mais além. Os outros não se chegarão e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. E veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. O povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou a alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés metade do sangue e a pôs em bacias, e outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor falou, fielmente faremos. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, no tocante a todas estas palavras. Subiram Moisés, Araão, Nabade e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade.
Deus, contudo, não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Arão e Ur ficam convosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 7 dias. Ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãos, aqui agora resumir o mais possível. O local é o Monte Sinai, as personagens, como vimos, é Moisés, Josué, Arão, Nabade e Abiú. Este Nabade e Abiú mais à frente irão aparecer e será interessante nós fazermos um estudo só acerca destas personagens. O Nabade e o Abiú, portanto, eles eram filhos de Arão e que, portanto, eles tiveram, mais à frente iremos ver isto, um final triste. Os 70 anciãos, porque 70, na verdade, eu não sei. E não sei se alguém sabe porque 70 anciãos. O número de 70 pessoas é curioso, que acontece muitas vezes na Bíblia. Inclusive, foi um pensamento muito interessante, porque aquela tradução do Velho Testamento é a tradução dos 70. É curioso também. É só mesmo uma curiosidade lá de Alexandria. Uma curiosidade interessante. Este aqui é cultura geral. Quantas pessoas é que desceram ao Egito? Quantas eram as pessoas quando José já lá estava, quando Jacó desceu, quantas pessoas eram? 70. Talvez os 70 tenham a ver com isto, uma memória, não sabemos. Talvez. Podemos ver isto em Gênesis, capítulo 46, versículo 27. Quantas pessoas saíram do Egito? 600.000 homens. Supondo que estes seriam casados, mais 600.000 mulheres. Supondo que estes teriam filhos e filhas, conta-se que seriam à volta de 2 milhões de pessoas. Agora, imaginem uma caravana com 2 milhões de pessoas. Não sei se já pensaram. Pessoas e os devidos animais. Imaginam o tamanho da caravana que era. Viram aquele descer pelo deserto, como é que de facto o Moisés não havia estado à cabeça, ele sozinho a reger toda aquela gente. Daí a necessidade de facto de ele fazer uma divisão administrativa em toda aquela gente. Pronto, aqui falamos nesta passagem, falamos acerca da descrição de como é que as coisas aconteceram quando Deus deu estas leis, este fascículo de leis, para que de facto o povo pudesse reger no caminho do deserto e quando entrasse na terra prometida. Fala de como é que, de facto, o livro ele foi consagrado com sangue. Foi construído um altar. O sangue havia um altar, pressupõe que havia um sacrifício. Havia sangue de animal, provavelmente não havia um sacrifício. Também nos fala acerca do qual é que era o objetivo da lei. E qual é que era o objetivo da lei? Era estar lá fechado? Acontece hoje, nós sabemos o código da cidade porque aprendemos, porque mais ligamos àquilo. E as leis do nosso país, elas saem todos os dias no Diário da República. Mas nós conhecemos essas leis. Mas, de facto, as leis, quando são feitas, são para serem ensinadas. E Deus queria, de facto, que Moisés ensinasse as leis ao povo. E é importante, porque nós, quando desconhecemos a lei, facilmente nem sabemos que estamos a pecar. E a lei foi, de facto, para sabermos, para fazer distinção entre o bem e o mal. Uma coisa importante, qual foi a resposta do povo quando Moisés lhes anunciou a lei? Tudo o que o Senhor mandar, isso? Não.
Tudo o que o Senhor mandar na segunda vez, fielmente faremos. E o povo fez fielmente. Bom, estamos a dizer agora porque já conhecemos a história para a frente. Senão não sabíamos, mas de facto sabemos que o povo nem sempre cumpriu a lei. Facilmente nós cairemos também. É importante, de facto, nós sabemos recorrer a cada momento ao Senhor para que, de facto, Ele nos possa libertar. Moisés é chamado, portanto, a voltar ao monte. Moisés fala com o povo responde dizendo: tudo o que o Senhor falou faremos, ou tudo o que o Senhor falou fielmente faremos. Depois podemos ver isso primeiro no versículo 4, faremos, e fielmente faremos no versículo 8, ou no versículo 7. Mas Deus estabelece a aliança. Nasce aqui uma nova era. A era da lei, o tempo da lei, a dispensação da lei. Há quem chame também, só para ficarmos com isto na mente, também chamada a quinta dispensação. Para alguns. Para nós é por isso simplesmente o tempo da lei. Seria interessante nós falarmos, não vamos falar, mas fica só na nossa mente. Eles viram a Deus e não morreram. E aqueles que, de facto, e Deus nunca foi visto, mas aqui, eles, de facto, viram a Deus e não morreram. Se nós falarmos acerca disto, não vamos fazê-lo. Mas há uma coisa importante, e quase para terminar. Eles comeram e beberam. Lembram-se, lá no monte, eles comeram e beberam. Estiveram ali num banquete. O que é que eles comeram, o que é que eles beberam, nós não sabemos como é que foi, vamos dizer, era um banquete, pressupunha uma festa, não sabemos como é que era, mas uma coisa sabemos, houve uma refeição. Irmãos, e esta refeição era uma prática comum quando havia, já vimos noutros casos, no tempo de Abraão, também houve ali uma refeição para estabelecer um pacto. Houve ali uma situação para estabelecer um pacto. Portanto, era prática comum, quando havia um pacto, haver uma refeição cerimonial. E temos então sangue espargido sobre o altar e sobre o povo. O que, de facto, como já disse há pouquinho, implicaria um sacrifício. O sacrifício de algum animal, e houve, portanto, uma refeição cerimonial. Irmãos, e nós, quando pensamos numa refeição cerimonial, e em sangue espargido, transporta-nos para onde? Para Cristo. E de que refeição estamos a falar? Da sua santa ceia que Ele próprio instituiu. O que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E esta passagem de Israel, para nós, serve como alegoria e fala-nos de coisas futuras. Deus volta a chamar Moisés e Josué, versículo 13, subiu e lá permaneceu por um tempo. E Deus deu-lhes as tábuas da lei. Que o próprio Deus, como vimos noutra vez, palavras que não foram inspiradas, porque o próprio Deus, Ele as escreveu. E esta lei tinha um objetivo, era serem ensinadas, que pressupõe serem apreendidas pelo povo, serem apreendidas por nós. Portanto, irmãos, este novo tempo, chamamos nós, portanto, da aliança, o tempo da aliança mosaica, o tempo da lei. Como nós já lemos, e com isto terminamos. Porque a lei foi dada por Moisés. Concordamos com isto? A lei foi dada por Moisés. No entanto, a graça e a verdade vieram por quem? Por Cristo. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo. João, capítulo 1 e versículo 17. Podíamos ler muitos outros versículos acerca disto, muitas outras passagens acerca disto, mas o último versículo para terminarmos. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o quê? Uma eterna redenção. Irmãos, de facto, Cristo, Ele ia à frente do povo, o Filho de Deus, o próprio Deus intrínseco. O seu nome estava naquele anjo. Era o próprio Deus. A palavra eles já a tinham e Deus ia à sua frente. E aquela pedra, de facto, era Cristo. E depois ele diz, aqueles animais que foram sempre eles usados como sacrifício. Mas nem por sangue de bodes e bezerros,
mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Irmãos ou amigos, não sei. Alguns serão irmãos, outros talvez apenas amigos. De facto, gostaria que fôssemos todos irmãos. Mas para que, de facto, isso possa acontecer, é necessário que esta eterna redenção, que este resgate tenha sido não apenas para com alguns aqui, mas para com todos. Irmãos, pensamos pelo menos nisto e que, de facto, de alguma forma possa fazer efeito em cada um de nós. Amém.